Eu me chamo Wallace César Porto Magalhães, Wallace por causa do Wallace Beard, César porque eu nasci de cesárea, Porto porque meu avô é da cidade do Porto, Magalhães foi herança mesmo. Eu nasci em Itaúna, Minas Gerais, 80 quilômetros de Belo Horizonte. Eu sou o segundo filho na família de 4 filhos. E eu nasci no dia 30 de setembro de 1957. O meu pai, ele era industrial, né? Ele chama Ledo Magalhães. Minha mãe, Maria Helena, era mãe. A profissão dela era mãe. A gente precisava de uma mãe profissional para cuidar da gente. No interior, naquela época, a gente tinha muita liberdade, era muito divertido. Então precisava de alguém para ajudar a gente a não se perder muito. Mas meu pai era industrial, ele tinha siderurgia, né, alto forno. E aí tem aquela fase ruim de 62 até 72, foram 10 anos que siderurgia ficava ruim. E é legal, mas meu pai era sócio do meu avô, e ele tinha um cinema da cidade. Então, a gente vivia também em torno do cinema. Eu já emendei fita, já vendi ingresso. Eu só não vendi bala. Eu contava bala. A gente ia contar, os meus primos, meu avô levava a gente para contar bala para entregar para os baleiros. A gente ia de manga comprida, porque a gente enfiava bala na manga. Eu não gostava muito de ser menino, não. Eu queria crescer depressa. O avô da minha mãe era do Porto. Ele tinha uma ascendência meio árabe. Do outro lado, tem gente que vem da Alemanha, aí o resto a gente se perdeu um pouco, porque os avós eram muito distantes da gente. Hoje os avós são mais próximos, né? Conversam mais. Para variar, eu queria ser jogador de futebol, como todo mundo. Gostava de jogar futebol, apesar de não jogar bem, mas eu sabia fazer gol. Eu me divertia. Mas desde cedo, eu quis tocar. A primeira coisa, eu lembro vagamente, quando eu tinha 6 anos, eu estava em Belo Horizonte, na casa da minha tia, e a rua Rio Negro está lá até hoje, a casa está lá até hoje, eu passo lá de vez em quando. Eu estava sentado na calçada, e alguém na frente, uma moça chamada Thelma, que eu guardei o nome, que era a irmã da Carla, que ela tinha a minha idade. Ela sentou na sala, na poltrona, e era engraçado porque ficava aberta, as portas eram abertas, né? Estou falando de capital mesmo, de Belo Horizonte, mas a porta era aberta e ela tocou Bésame Mucho no acordeon. Eu quase caí, eu estava sentado, quase caí na rua. Eu senti um negócio estranho, eu queria tocar. Depois, outro insight que eu lembro foi quando eu ouvi Day Tripper, eu queria tocar panderola. Eu achava panderola e Day Tripper linda. Aí eu escutei Mamas in the Papas, eu pirei com Mamas in the Papas, que tinha uma panderola também, tinha um punhado de voz bacana. E foi aí, eu falei, putz, um dia eu vou tocar. Quando eu tinha 11 anos, tinha uma admissão naquela época, você sair do 4º ano e voltava para o 1º, tinha uma admissão. E eu encontrei com um amigo meu lá, ele sentou em janeiro, ele tinha ganhado um violão, o Gilson lá, e ele tocou Tema de Lara, extremamente mal tocado, mas eu fiquei de novo, eu comecei a azucrinar meu pai para me dar um violão. Ele me deu um violão que eu tenho até hoje, está lá pendurado na minha casa. Tinha 2 amigos que tocavam, um pouco mais à frente. Eu tocava uma música, cada amigo tocava outra, aí nós ensinamos um para os outros, aí cada um aprendeu a tocar 3. E como a gente não sabia tirar a música, porque precisa, a gente não existia recurso de internet, não tinha professor, não tinha revistinha, não tinha nada disso. O equipamento era você não tinha gravação para ficar voltando. Então, é uma coisa legal. Essa turma começou a escrever música, né? Então, eu já estava com 15, 16 anos. Eu fiquei com esse pessoal amigo até me formar, 20, 21 anos. Depois, cada um achou seu rumo. Nos encontramos agora recentemente, eles catalogaram 90 músicas autorais, os amigos, das quais deve ter umas 5 ou 6 minhas lá. E a gente está gravando isso. É uma experiência extremamente trabalhosa, mas muito prazerosa. Estou me divertindo muito. Eu acho que música é muito legal no meu trabalho. A gente, quando toca, e principalmente quando você toca, eu levo muito a sério, eu pratico, eu estudo, então você ativa parte do cérebro que normalmente fica parada. Eu acho que a gente ganha caminhos alternativos para resolver problemas. Eu já tinha meio a veia de ficar inventando coisas, porque meu pai era meio assim, né? Apesar de vivo ainda, está vivo ainda. E minha mãe tinha um senso de qualidade muito, muito apurado. E eu, desde novo, eu ficava preocupado, assim, o que meu pai tem que é bom e o que minha mãe tem que é bom que eu quero usar, porque eu sou metade de um, metade do outro, e o que eles fizeram de errado para eu não fazer. Eu tinha essa noção muito, muito cedo, tipo 16, 17 anos, não, um pouquinho mais depois, 18, 19 anos. Eu acho que eu uso esse lado que a música me dá de vantagem, é o meu traço na minha carreira. Hoje eu tenho uma carreira de 38 anos, né, na indústria de cosmético mesmo. Quando eu tinha 15 anos,
anos. Aí eu fui para Belo Horizonte estudar, fazer o segundo grau, porque eu queria ir para a faculdade, eu queria ir para a Universidade Federal de Minas Gerais. O vestibular era muito difícil, né? Então a gente tinha a ideia que Belo Horizonte tinha colégios mais próximos daquela realidade. Na época eram colégios que tinham nascido nos pré-vestibulares, então o pessoal tinha muito know-how de Universidade Federal. E aí meu pai falou, olha, tudo bem, se você quer, pode ir. E eu era muito novo, 15 anos, eu não fui para a República. Aí eu tive a sorte de encontrar meu tio, Márcio, que casado na realidade casado com a minha tia Flávia. E aí eu morei na casa deles e foi um período extremamente proveitoso. Em 73 eu fui e nunca mais voltei. Voltava fim de semana, né, com os amigos lá. Eu gostava, quando eu era criança, eu gostava de ir na farmácia, porque eu achava muito legal o cheiro da farmácia. Eu achava que os frascos na prateleira ficavam bacana, mas eu ficava muito fascinado. A farmácia foi uma coisa que... Então eu optei por fazer farmácia porque eu queria ir para a indústria farmacêutica, né? Acabei que fui para a indústria de cosméticos. Aliás, não me arrependo não. A família pressionando para fazer medicina. Eu não teria feito medicina, que eu acho que eu sofreria muito. Não sei. Eu gostava de indústria, eu gostava de remédio. Não gostava de... Puxa, a vida do médico é meio barra pesada assim. Nos 2 primeiros anos foi encontrar gente nova. Fiz amizades novas, diferentes daquelas que eu tinha. Então, eu mantinha as antigas no final de semana, que eu voltava para casa do meu pai, e tinha amigos novos. Né? E o primeiro e o segundo ano do segundo grau foram meio festivos. O segundo ano foi uma festa, os amigos, enfim. Aí chegou o terceiro ano, tinha que levar a sério, né? Aí eu estudava muito. Tanto que eu estudava até durante as férias, eu tirava uma semana das férias, de meio de ano, para estudar. Tanto que eu fui direto, passei, não tive... Eu fiz um vestibular na vida, na Federal, passei, pronto. Quando eu passei no vestibular, meus professores de Itaúna falaram, a gente sabia que ele ia passar porque ele era inteligente. Eu era um aluno mediano. Então eu fui bom aluno quando precisou de ser. Na faculdade, um pouquinho, em faculdade a gente toma um pouco de choque de realidade, a gente acha que uma coisa chega lá é outra. Mas eu fui fazendo, encontrei professores legais, o professor Paulo Freire, que já faleceu, ele era diretor da FUNED, e foi uma experiência boa porque ele gostava de mim, eu gostava dele, ele achava que eu era um bom aluno, eu achava que ele era o melhor professor do mundo, e achava, e continuo achando, e eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Quando eu fui para fazer farmácia, eu imaginava trabalhar com coisas assim mais... mas eu pensava em fazer hormônio, tecnologia de vacina, tanto que eu fiz meu estágio com vacina. Mas eu tive a oportunidade com o professor Paulo, de coordenador, ele me ensinar um pouco de área, de projeto, e eu sempre acho muito divertido. No primeiro vestibular, Universidade Federal, Faculdade de Farmácia da UFMG, em 76 eu estava lá já, na primeira turma, lá em fevereiro, março, acho que começaram as aulas. O primeiro ano foi meio festivo, que você tinha o alívio de não ter um vestibular no final do ano. E eu tinha muitos amigos do colégio, que a gente estava junto lá no ICB, Instituto de Ciências Biológicas da Federal, e foi uma época muito feliz, assim, foi uma parte biológica que eu gostava muito, e foi um período tranquilo. Quando foi para a área de Química, eu estranhei um pouco, porque a turma mudou e tal, e aí já tem um pouco de choque da realidade, que a faculdade não é aquilo que você imagina. Aí terminou o ciclo básico, entrou a parte profissionalizante, também você tem olha umas coisas, você olha, puxa, esse negócio está meio simples, ou esse negócio está estranho. Mas assim, eu sempre tive que vencer, eu tive que sair no tempo, eu não fui reprovado e nem fiquei em recuperação em matéria nenhuma. Teve uma vez, no último, eu estava fazendo habilitação em indústria, e esse professor Paulo, ele dava aula de tecnologia farmacêutica. E tinha uma máquina lá de fazer comprimido, que a gente estudava comprimido, ele era uma sumidade de comprimido. E a gente trabalhava de branco. Aí um dia eu cheguei para uma aula à tarde, assim, ele falou, Wallace, olha como é que a máquina está com barulho diferente. Você tem que ter ouvido para escutar o barulho da máquina. Vai lá e descobre o que é. Eu fiquei de 2 às 5 e não descobri o que é. Aí ele chegou e falou, vem cá. Ele me mostrou que ele tinha desapertado um parafuso na parte de trás da máquina, só para me ensinar que eu tinha que escutar o lado de trás da máquina. O equipamento tem que ser escutado de todos os lados. Foi uma bela lição. Eu lembrei disso muitas vezes na vida. Essa foi o contato quando eu me senti que eu estava deixando de ser estudante, porque estava começando a formar como profissional. Já tinha habilitação em farmácia, e a minha amiga do conselho, eu fiz amizade com a menina, a secretária do conselho, ela me ligou uma vez e falou, Wallace, tem alguém precisando do farmacêutico lá no tal lugar. Fui eu lá, estava fazendo a habilitação e tinha um tempinho para trabalhar como farmacêutico só de farmácia. Cheguei lá, o cara, putz, que pena, eu acabei de contratar, mas tem um pessoal aqui na frente, um rapaz aqui, ó, na esquina, que ele está mexendo com cosmético. Por que você não vai lá falar com ele? Não tinha passado pela minha cabeça até então. Eu achei que fosse vacina a minha vida. Aí cheguei lá, bati na porta, o cara me atendeu, era uma garagem.
um biombo à mesa. Eu falei quem eu era, ele falou, pois é, agora o negócio tá pequeno, mas vem cá para você conhecer. Na realidade, a fábrica era um telhado de amianto, sem parede. Eles faziam cremes de cabelo em panelões, assim, misturando com a mão. E eu acho que foi o cara que inventou o coquetel de fruta, aquele que tem 4 cores, assim. Isso foi em 78. E eu achava engraçado, porque tinha um panelão, assim, e eles esquentavam. Eu falei assim, será que esquentava assim numa chama industrial? Eu falei, como é que eles, né? Fiquei pensando. Como é que eles acendem aquele fogo? Aí eu vi que tinha uma vassoura, que tinha uma vela na ponta. Eles acendiam a vela, chegava lá e acendia. Quer dizer, primórdios da cosmética no Brasil, assim, dessa onda nova, né? Um negócio muito rústico. Mas, assim, esse cara foi um cara que depois eu encontrei várias vezes com ele, não trabalhei com ele. Mas ele tem meu respeito, porque eu acho que foi ele que realmente inventou o coquetel de fruta, parecia com ele. E, assim, como eu estava fazendo indústria, e tinha poucas indústrias em Belo Horizonte, eu não queria sair, acabou que eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu e uma colega resolvemos montar uma farmácia dermatológica que na época estava começando. E ali, já tinha visto o cosmético, a farmácia dermatológica, é quase natural você fazer um cosmético. Então, assim, ali que foi um empurrão definitivo. Ali eu entrei. Isso foi início de 80. Já estava formado. Eu formei em 79. Passei direto. Aí eu casei com a Raquel, estou casado com ela até hoje. A gente se casou, a gente teve 3 filhos. A Lívia é farmacêutica, trabalha comigo hoje. Essa farmácia, com acho que uns 10 meses, coisa parecida, eu acho que foi a primeira pessoa atuada pela vigilância sanitária por fabricar cosméticos sem ser uma fábrica. O pessoal chegou e foi muito engraçado. Você não pode fabricar. Tinha lá uma meia dúzia de pote, como o Boticário fez no início da vida dele, um punhado. O Valmari fez, um punhado de gente fez. Eu fiz também. Era quase uma sequência, uma coisa natural. Olhei um para o outro assim, olhei para na época a Raquel trabalhava com a gente lá, e eu a sócia, a Vanessa, falou, olha, e aí? Vamos fazer uma fábrica, olha só. Aí o pai dela achou legal a ideia, porque aparecia, um Boticário já estava despontando, na época Água de Cheiro, Lacqua di Fiori, numa época estava aparecendo isso. Entrou um pouco lá, a gente acabou, eu nem lembro como é que a gente conseguiu fazer uma fábrica. Fizemos uma pequena fábrica, eu fiquei lá durante 11 anos até vender. Um dia, e eu ficava inventando, eu inventei viscosímetro de escorrer, eu inventei máquina, enfim. A gente fez uma linha, aí tinha uma linha de perfumes, a gente fazia com muito cuidado, e o projeto que mais me apanhei foi quando eu tive que fazer aquele sabonete transparente, eu apanhei muito. Naquela época, não existia no laboratório de desenvolvimento os agitadores que o pessoal tem hoje. Aí eu fiz filho do meu pai, com cano, eu fui no mecânico, e como eu tinha que mudar a velocidade, porque eu queria, do controle de velocidade, a gente fez um cone, assim, que a gente mexia o cone, ele aumentava e diminuía a velocidade. Parecia um monstro, mas funcionou. Eu estava exercitando a minha criatividade, resolvendo meu problema, gente, 3 coisas legais. E fiquei, né, ficamos até 91, quando essa fábrica foi vendida. Eu fui trabalhar para quem na época em Minas, em Belo Horizonte especificamente, o mercado quase não existia, as fábricas eram muito simples. E eu era meio inquieto mesmo, assim, eu não gostava de ficar num lugar só. Aí as pessoas começaram a me chamar para resolver problemas pontuais. Tem um problema, chama o Wallace lá. Aí o pessoal fala consultor, eu nunca acho que eu fui consultor, eu sou aquele cara que faz serviço que ninguém quer fazer. Eu já tinha tido esses 11 anos de experiência, eu achava que 11 anos era muita coisa, então eu ficava muito confiante. Eu mal sabia que tinha mais coisa para aprender, mas enfim. Até que um dia eu cheguei numa empresa, fiz um trabalho, a empresa chamava, não existe mais, chama Natural Industrial, produto popular, cabelo, aquela história lá, 92. Eles faziam coquetel. Eu lembro que eu assumi, em julho, eu dei uma organizada na parte documental, porque eu já tinha essa noção, porque na primeira fábrica, lá na Tecnofarma, quando era fábrica, eu já tinha desenvolvido um PCP, um sistema de PCP, de controle, de planejamento e controle de produção, no papel. Então a gente tinha fichas invertidas, então a gente tinha uma previsão, o pessoal já calculava o meu consumo, eu sabia o consumo de matéria-prima, a gente comprava bem. Eu gostava de fazer isso porque eu achava divertido. É claro que eu trabalhava mais que os outros, né? Eu trabalhava até um pouco mais tarde. Mas foi um exercício de lógica muito legal que eu usei muito depois. Aí quando eu fui para essa Naturale, enfim, eu assumi o departamento industrial. Em fevereiro eles já fabricavam lá 90 toneladas por mês. Em novembro do mesmo ano, de fevereiro para novembro, eles fizeram um acordo com a grande rede que não existe mais e passamos a fabricar 45 toneladas por dia, na mesma fábrica. Foi um aprendizado legal, porque eu tive que aplicar um punhado de coisas que eu sabia, um punhado de coisas que eu não sabia, eu tive que inventar, mas tive a sorte de ter, a equipe era boa, o pessoal era legal, a gerente
de produção lá. A gente era gerente industrial, cuidava do desenvolvimento, controle de qualidade, regulatório e a fabricação do granel. O invase já era o departamento que a gente só fazia o controle da qualidade. E foi uma parceria legal, a gente fez uma dupla boa. Então a gente conseguiu dar esse salto, né? Assim, a gente conseguiu segurar no mesmo lugar. Então a gente sabia, por exemplo, que não cabia dentro do estoque uma semana de produção. Então a gente fez o just in time. Aí eu ganhei meu primeiro computador, um 386, e conheci o Felipe, que hoje a gente trabalha junto no RTC, e eu fiz o primeiro PCP não no papel, e foi o que sustentou esse crescimento. E tinha uma coisa muito legal, o preço era muito, né, a margem era muito pequena, e eles descobriram que eu entendia um pouco de controle de custo, eu tinha feito isso na Tecnofarma, que era minha, e eu comecei a fazer. E eles tinham um valor muito pequeno, o valor de venda do coquetel de 1 quilo, um negócio enorme. E a margem era muito apertada. E teve um dia que foi muito engraçado, porque eu fui... a hora que eu coloquei tudo em ordem, eu descobri que eles punham perfume só na cor de cima. As outras 3 cores não tinham perfume. E quando as pessoas chegavam em casa e misturavam, ficava um cheiro ruim. E eu gastei uns 6 meses, falei pro dono que ia mudar, ele falou, tudo bem, você pode mudar, mas não altera o preço. Eu falei, tá bom, o custo não vai alterar, tá bom. Aí eu comecei a negociar, foi quando o Maia estava com a Tagazago. Quando começou com a Tagazago, eu cheguei a negociar com ele, ele me visitou, ele me deu 2 garrafas, ele me deu 2 garrafas de Veuve Clicquot que estão na minha casa até hoje, não tomei não. E eu consegui perfumar as outras cores, trocando perfume e fazendo um negócio um pouco mais, né, depois de um trabalho. Eu tinha 0,5% de perfume em cima, eu consegui colocar 0,2,5%, eu acho, nas outras cores. E a gente viu que respondeu, foi uma experiência legal. Quando eu me formei e comecei a trabalhar, o meu sonho é que um dia alguém me ligasse e falasse, eu estou te convidando para vir trabalhar na nossa empresa. Eu tinha esse sonho. E eu já tinha, a Natural não foi assim, eu fui lá fazer um trabalho, acabou, eu fiquei pronto. Até que um dia tocou o telefone e falou, eu queria que você foi indicado, eu queria que você viesse trabalhar com a gente aqui. Foi quando o Ike Batista criou a CLX, uma fábrica de cosméticos em Minas, que foi a Luma de Oliveira, que era a presidente da empresa. E eu fui convidado, e eu falei, tudo bem, mas eu não vou sair da outra empresa não. Eu falei, como assim? Eu falei, não vou, se você quer, tudo bem, eu consigo fazer. E aí eu trabalhava 6 horas em uma empresa e 6 horas em outra. Fazendo os lançamentos, os registros mesmo de produção, alguma coisa de controle de qualidade e projetando a produção do dia seguinte. E foi uma época que a gente estava querendo fazer tampa tampa transparente lá. A gente tinha ido com a Raquel e os meninos, meu pai tinha uma chácarazinha lá em Itaúna, que a gente pensou em fazer lá. Eles moravam lá e eu estava em Belo Horizonte e ia para lá no fim de semana tentando fazer a fábrica. Aí eu entrei numa banda. Depois de 12 anos parado, parei de tocar aos 20, 21. Aos 32 para 33, meu amigo falou, vem tocar com a gente. Eu tocar de novo? Eu tinha até esquecido que eu gostava disso. Mas eu fui, e aí eu trabalhava de 7 a 1 num lugar, de 2 às 8 no outro, chegava em casa às 9 e tocava até meia-noite para preparar para tocar. Aí embalou. Mas foi divertido. Não achava ruim, não dava tempo de fazer nada. O pessoal ia tomar cerveja, ia jogar sinuca, ia ver futebol, e eu fazia isso de segunda a quinta. Sexta-feira eu trabalhava até 8 da noite e ia para Itaúna, em tese, para cuidar da fábrica de tampa no sábado e no domingo. Mas a coisa não andou, não sei porquê. Aí eu entrei na banda, e aí tinha banda sábado, enfim. Foi muito legal porque foi um resgate muito, muito importante. Fazia um buraco, assim. Eu conheci a Raquel em Itaúna. A gente se encontrou, a gente era novo, a gente casou novo. E ela virou para mim... eu tinha 21 anos, tinha acabado de formar. Ela perguntou se eu era turco. Eu falei, que turco? Libanês? Que nada. Ela falou, meu pai chama Wallace. Eu falei, que nada. Aí a gente acabou casando. Então, assim, nós nos conhecemos em Itaúna, porque ela foi visitar a família lá, mas ela morava em Belo Horizonte já. 3 filhos. Lívia, farmacêutico, Thiago, empresa de segurança na área comercial, e o Caio piloto, o curso superior de piloto, está se preparando para entrar numa profissão muito difícil, né? Um caçulinha de 30 anos. É muito estranho de falar assim. Quando eu saí da CLX, e em seguida sair da Naturale, foi porque as coisas parece que estavam sem andamento, estava meio sem graça, foi muito estranho, e eu falei, puxa, Aí eu comecei a trabalhar para todo mundo, foi acontecendo. Uma pessoa me chamava para um projeto, me chamava para um desenvolvimento, e eu já conheci o Felipe, e a gente fez um software na época de gestão de ERP para a indústria de cosméticos. A gente só abandonou esse software porque a gente descobriu que as grandes empresas iriam fazer uma redução violenta de preço para ter softwares baratos, como a SAP fez, a Microsiga fez, que hoje é TOTOS. E aí a gente largou aquilo lá e fomos fazer o RTC, né? Esse trabalho, eu precisava dessa liberdade para me dedicar ao desenvolvimento desses sistemas, que eu achava legal
alguma empresa trabalhar com um sistema que eu tivesse participado, como foi, que eu tive a ideia do RTC mesmo, foi ideia minha, era uma forma de eu multiplicar meu trabalho. Eu sempre quis multiplicar. Estar mais de uma empresa, para mim, eu fico sempre alegre de encontrar. Eu chego lá, as pessoas usando uma coisa que a gente bolou, a gente testou, a gente pensou lá. É muito legal. Então, eu não fui virar assim, vou ser consultor. Como ainda acho que consultor é uma palavra meio pesada. Para consultor é um cara que fica na sala dele lá, ganha um monte de dinheiro. Não, eu gosto quando vê um problema grave lá, tem um problema difícil, o pessoal, eu chamo o Wallace, eu fico feliz da vida. Porque me divirto, faço bons amigos, tenho um punhado de amigos, e minha vida não é boba, assim, ela não é repetitiva. Então o RTC a ideia inicial era termos uma biblioteca eletrônica. Eu não queria mais aquele punhado de catálogo, porque sumia, alguém mudava de lugar. Aí a gente falou, puxa, vamos pôr fórmula, aí tem que pôr ingrediente, aí tem que pôr especificação. Aí foi virando o que é o RTC hoje. E nós descobrimos que o técnico brasileiro, o técnico do desenvolvimento, e mais ainda o técnico do assunto regulatório, gasta tempo com operação que é repetitiva. Então a gente fez, quando a gente recebeu verba de subsídio lá para aprimorar o RTC, a gente fez um estudo, a gente estimou entre 35% a 40% do tempo do técnico de P&D e um pouquinho mais do assunto regulatório, montando coisas que o processamento faz sozinho, muito mais rápido. Então a gente descobriu que o técnico brasileiro ele estava defasado de recurso. P&D não é replicar fórmula, não é mudar só a essência, mudar o corante, é um pouquinho mais além. A gente viu que as fórmulas do Brasil, o Cosmés do Brasil teve uma evolução muito grande e vai ter que enfrentar novos desafios também. Então eu acho que foi talvez o trabalho mais significativo que eu tenho feito, mesmo com a oportunidade que eu tenho tido no seminário de poder falar palestra de alguns assuntos que a gente tratou, que a gente desenvolveu. O RTC ele é o mais importante porque ele é perene, ele é todo dia e ele é 35% de ganho de muita gente e isso é gratificante mesmo. Eu ainda sento e falo, putz, o que eu vou pôr de novo no RTC? O que a gente vai fazer para melhorar? E eu gostando de fazer, né? Eu acho que o legal é curtir fazer, gostar de fazer. A gente desligou aquilo lá, a gente refez um sistema, a gente criou um sistema para o pessoal de P&D de assunto regulatório, exatamente para salvar esse tempo, enfim, para dar ferramentas que existem lá fora e não existiam no Brasil, né? Eu faço o RTC, eu faço palestra no seminário, que eu fico muito feliz, é uma experiência de conhecer muita gente, foi muito legal. E que eu escrevo na coluna, que é uma experiência, a gestão em P&D, que é um desafio legal, porque eu me obrigo, putz, você escrever uma coisa que um punhado de gente vai ler, você não pode escrever qualquer coisa, e nem só a minha ideia. É uma responsabilidade muito grande, porque... E felizmente a gente tem tido um retorno bom, as pessoas estão me conhecendo mais nas feiras que a gente vai, e o pessoal, aquilo foi legal que você escreveu, que deu um retorno de satisfação pessoal muito, muito grande. E eu acho que é uma forma também de colaborar quando você tem uma carreira longa, você acaba vendo algumas coisas, se você alinhar e reportar, você vai eliminar erros dos técnicos que estão vindo. Eu acho que é uma obrigação da gente que já tem uma frente, como outros aí fazem também, de vir salvando as pessoas de cometer aqueles erros que a gente fez atrás, ou de gastar tempo para criar uma nova solução. Então a gente já ajuda a coisa a andar. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem mesmo com o mercado e com o próprio país, né? Eu tenho duas bandas hoje. Bom, na realidade, assim, a banda que é cover, que toca rock and roll, a gente está reestruturando, a gente está reensaiando. Saiu uma pessoa, quando sai, parece que arranca um pedaço da gente, porque tem que voltar, alguém tem que começar de novo. E eu encontrei meus amigos lá de 16, 15 anos, que a gente começou a tocar violão. O Antônio falou que se eu não falasse isso, ele ia falar. Então, como a gente não sabia tocar, a gente foi compondo. E eu fui embora, em 79, né, cuidar da minha vida, fiquei um tempão sem tocar. Alguns continuaram até um pouco mais, e agora alguém chamou todo mundo de volta. E elencaram lá, fizeram uma lista de 90 músicas, é muito legal. E a gente começou a gravar. Eu não vou parar de tocar, não. Tocar é legal, escrever, que eu tive ficou assim, ficou sério com a coluna, eu estou escrevendo outras coisas também. Eu acho que me ajuda no trabalho, é um desafio mesmo, é muito legal. E quando eu escrevo a coluna, eu fico muito compenetrado. Apesar de ter um astral leve, de ser meio assim, ter bom humor, na hora de focar, é uma das coisas que eu também tive, talvez não sei se foi a música que me deu isso, ou se foi a minha carga genética. Eu tenho a facilidade de estar num astral bom, conversando, feliz, e quando focar, rapidamente estou focado e comprometido com aquilo que estou fazendo, sem perder também o bom humor. Essa vantagem eu tenho, acho que foi do meu pai um pouco.
um pouco da música, eu acho. A minha amiga Kátia Nunes, da Coty, que agora tem um cargo até legal, eu explicando, ela perguntou, eu conversando lá um dia, na época que estávamos lá implantando o RTC, eu falando lá no intervalo, putz, eu toco e tal. Ela falou assim, como é que você faz, como é que você dá conta, como é que cabe no seu dia? Eu falei, caramba, como é que cabe no meu dia mesmo? Aí o segredo é que a empresa é 2 quilômetros de distância da minha casa, então eu ganho 2 horas todo dia. E essas 2 horas eu corro em 2 dias da semana, jogo futebol no outro, nos outros 3 dias eu toco, no outro dia eu jogo pôquer. Tá bom. Eu às vezes deixo sair de férias, porque a minha vida é tão boa que às vezes eu nem viajo. Não precisa. Fica divertido. Eu acho que o grande lance foi eu não sabia que eu ia fazer cosmético. Eu aprendi com esse caso lá da farmácia que cosmético era muito mais importante do que eu imaginava. E eu consegui, tentando depois escrever isso em forma de equação. É muito prazeroso fazer o que eu estou fazendo. Faço ainda com... eu acho que eu faço com o mesmo brilho que eu fazia nos olhos que eu fazia no início. Eu tô curtindo muito. Tem um amigo meu que chegou e falou assim, eu estou aposentando. Eu falei, putz, agora... Ele virou para mim assim, se você... Eu falei, putz, agora tá bom? Agora tá bom, você tem mais firmeza, você já viu muita coisa, fez muitos amigos, aposentar não, sem chance. O balanço atual é a alegria que eu tenho de ter conseguido, com a RTC, fazer uma coisa importante. Isso é legal. O trabalho que eu faço, o pessoal chama de consultoria, eu acho legal porque interação, eu consigo resolver um monte de problemas, isso me preenche, né? Me dá muita satisfação, eu acho que é isso aí. O desafio de escrever coisa nova numa revista do porte da Cosmetics and Toilets é um desafio que eu gosto, é legal. Fazer palestra no seminário, se eles me convidarem de novo, eu vou fazer porque também é uma experiência muito legal, muito, muito bacana. E a gente tem um projeto novo de fazer do RTC, de abrir um pouco a tecnologia que a gente desenvolveu para os outros profissionais. A gente deve levar o RTC e a tecnologia inteira para todas as faculdades que têm o cosmético como destaque. A gente deve gravar alguns tipo mini cursos mesmo para colocar no nosso site para as pessoas, né, com isso que a gente aprendeu, para as pessoas poderem ver. Então você tem que saber o que é informação certa. Você tem que saber otimizar a informação, proteger a informação. Então, essa gestão de cadastro técnico que não se tem na faculdade, não tem e nem pós-graduação, a gente acha que nós vamos poder colaborar porque nós tivemos que fazer isso desde lá de 2003 com o RTC e a gente descobriu um monte de coisa que agora a gente vai colocar nos videozinhos, vamos falar com o pessoal que tem as faculdades. Esse é um projeto que a gente já está finalizando ele e que está me deixando muito animado porque é mais um desafio dentro do que a gente tem feito. Eu me sinto sempre gratificante mesmo. E tocando na banda.